Com a gente na Educadora, professor Landim, ele que é coordenador de cursos do Senai de Limeira, para falar a respeito dessa questão do arco voltaico. Coordenador, professor, tudo bem? Seja bem-vindo à Educadora. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é esse arco voltaico que pode ter causado o acidente que matou aquele morador de rua na manhã de ontem aqui em Limeira. Tudo bem? Seja bem-vindo à Educadora, professor. Tudo bem, Carlos. Bom, a questão é a seguinte, quando se trata de tensão acima de 1000 volts, né, ou seja, quanto maior a tensão, maior é o risco. E maior, consequentemente, é maior a corrente a qual o corpo é submetido, né? Então, quando ele sobe num poste, ele está perto de uma rede de média tensão, em torno de 12.800 volts. Então, com esse nível de tensão, não é necessário você encostar na fiação. Basta você estar próximo, que existe o chamado uma ruptura de elétrica. O que é a ruptura de elétrica? A tensão, a diferença de potencial entre aquele cabo energizado e a pessoa que está com o corpo ligado à terra, e de alguma forma ele está aterrado. A tensão, como ela é alta, ela vence o que nós chamamos de ruptura de elétrica do ar. O ar, ele é isolante, porém nem todo isolante é perfeito, né? Então, quanto mais úmido estiver o ar, maior a sua condutividade. Então, não é necessário que se encoste no condutor energizado, mas o fato de se aproximar num condutor energizado com esse nível de tensão, em torno de 12.800 volts, já pode ocorrer o quê? A ruptura de elétrica, ou seja, o ar passa a não isolar mais, ele passa a conduzir, tá? Então, a descarga elétrica. E o corpo humano, ele é composto grande parte de água. E a água, como todos sabem, né? A água é condutora de energia elétrica. Há uma distância segura para se manter desses cabos energizados, professor? Então, o que se recomenda a pessoa tem que estar totalmente protegida por meio de EPIs, né? Luvas de borracha, calçado de borracha. Ela tem que estar dentro de quando se faz manutenção numa rede elétrica dessa, ele tem que estar dentro de um cesto isolado e o circuito tem que estar desenergizado. Tá. Se for fazer uma manutenção em um circuito energizado, como em alguns casos de alta tensão ocorre, a pessoa ela tem que estar totalmente desaterrada, ou seja, o corpo dela, ela tem que estar não tem que ter ligação nenhuma à terra. Se ele tivesse tomado o choque diretamente numa situação dessa, se ele toma o choque diretamente no fio, havia uma possibilidade dele ficar grudado ao fio, professor? Olha, ocorre um efeito no corpo decorrente da passagem da corrente elétrica chamada tetanização. O que é a tetanização? É a contração muscular. Ou seja, acima de um determinado valor de corrente, eu posso dizer assim, que é questão de alguns miliamperes, ou seja, milésimos de amperes. Eu posso dizer que cada corpo tem uma reação diferente, mas acima de 35, 50 miliamperes, já começa a ocorrer o fato, esse efeito da contração muscular, que é a tetanização. Ou seja, a pessoa não precisa estar num cabo de média tensão ou alta tensão, submetida a uma tensão média ou alta. Pode ser uma tensão de 110, 220 volts, entendeu? Para gerar essa corrente. O que vai intensificar a corrente é o nível de aterramento da pessoa. O quanto mais aterrada ela estiver, maior é a corrente que passa pelo corpo dela. Bom, acima de 35, 50 miliamperes, já começa a dar um formigamento e os músculos, eles começam a se contrair. E a pessoa, mesmo ela estando lúcida, ela não consegue se desvencilhar do ponto energizado. O senhor falou de uma situação aí que me chamou a atenção, que é a umidade relativa do ar. Isso influencia bastante na questão do arco voltaico? Até o suor do corpo pode ajudar na intensidade da corrente. Ou seja, quanto mais úmido tiver o ar e quanto mais úmido tiver o corpo da pessoa, maior é a condutividade, né, e maior será
o nível de corrente a qual a pessoa vai ser submetida. Muito bem. Professor, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Educadora. Obrigado pelos esclarecimentos. Eu desejo ao senhor uma excelente semana. Muito obrigado, eu que agradeço. E contem conosco aqui do Senai.